Olá, boa noite. Você vai ver hoje, no segunda edição, liberada pela Justiça a continuação da remoção das famílias da Vila Nazaré. Decisão judicial tinha interrompido o processo que permitirá a ampliação da pista do aeroporto Salgado Filho. Audácia. Quadrilha rouba carros 0 quilômetro e foge do local com caminhão cegonheira. Honestidade. Jovem entrega para delegado o dinheiro que achou na rua. Agora a polícia procura a dona das notas. No comentário de Débora de Oliveira, a ansiedade da torcida gaúcha por um Grenal na final da Copa do Brasil. E na agenda cultural, vamos ter presentes e dicas de atrações para quem curte clássicos gaúchos. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. Foi retomada hoje a remoção das famílias da Vila Nazaré, zona norte de Porto Alegre. Uma ação judicial tinha interrompido o processo necessário para a ampliação da pista do aeroporto. É hora de conferir e acertar os últimos detalhes da documentação. Agora vamos ver o que vai dar, né? E vamos ver se vamos para um lugar melhor, né? Quem sabe, né? Algumas famílias estão ansiosas pela mudança. Eu não vejo a hora disso acontecer, porque não dá mais, é esgoto entupido, é barro, é tudo. A minha casa, quando chove, atrás enche o esgoto, enche a minha cozinha d'água. As 1.300 famílias cadastradas serão levadas para 2 empreendimentos na Zona Norte. 128 já se mudaram para um dos condomínios. Os Ministérios Públicos Federal e Estadual e as defensorias pediram a suspensão do reassentamento. A ação cobrava uma terceira opção para os moradores, além dos condomínios oferecidos, e garantias para os recicladores da região. Vai ter uma parcela muito grande da população da Vila Nazaré que trabalha com reciclagem de lixo. E então isso também tem que ser observado, né? O que se quer é que seja garantida uma terceira opção para todas as famílias e que todas possam ter o direito de escolha, a solução habitacional que mais lhe convém. A Justiça negou o pedido e autorizou a continuidade dos trabalhos, desde que seja um processo transparente, sem remoções forçadas. Serão feitos sorteios, dando prioridade primeiro às pessoas com vulnerabilidade social, pessoas com deficiência, idosos e respectivos cuidadores, e após as demais pessoas. Em nota, a Fraport comemorou a decisão judicial e a retomada da desocupação aqui da área. Pelo contrato de concessão, a empresa precisa concluir até o fim do ano o reassentamento das famílias, para então dar início às obras de ampliação da pista do aeroporto. O projeto da Fraport prevê uma pista de 3.200 metros para permitir o pouso de aeronaves maiores. Ainda não há definição de como ocorrerá a negociação entre a empresa e quem não aceitar morar nas unidades habitacionais oferecidas. E os recicladores esperam medidas específicas para garantir a renda familiar. O meu meio de ganha-pão é esse, né? É a reciclagem. Eu tenho a minha casa e tenho um outro terreno que é só reciclagem. E como que ficaria? Mesmo que as famílias tenham ocupado irregularmente a área, elas têm que ser respeitadas na hora da saída. Como assim? Sim. O Estado foi incompetente há 60 anos, deixando invadir e ali permanecerem sem ter uma visão de longo prazo da cidade de Porto Alegre e suas necessidades como um aeroporto maior no futuro. Portanto, é o Estado incompetente que tem que resolver o problema que ele próprio criou. Eu espero que o processo de remoção, reiniciado hoje, seja levado ao fim e logo o prolongamento da pista do Salgado Filho seja feito. Eu usei o terminal nos últimos 2 dias. Vi a qualidade do trabalho desenvolvido pela Fraport. Até agora, os alemães colocaram $1 bilhão nas obras. Detalhe,
todas entregues antes do prazo. Parabéns, obrigado a eles. Imagino que resolvido o imbróglio jurídico criado pelo Estado brasileiro, pela incompetência dos nossos governantes, os alemães concluirão rapidamente o projeto. São mais de 10 milhões de desempregados no país. O Brasil precisa criar postos de trabalho. O governo federal, ainda bem, fala em ampliar o número de concessões e privatizações. Nós não podemos causar incertezas em investidores estrangeiros. Eles não podem se arrepender de pensar em investir no Brasil. Por isso que o Estado que criou o problema solucione o problema rapidamente. A polícia investiga o roubo a uma transportadora da zona norte de Porto Alegre. Assaltantes renderam vigilantes e fugiram com 4 veículos, 0 quilômetro e também os estepes, é claro, né? A empresa fica na zona norte de Porto Alegre, no chamado 4º Distrito, onde o trânsito de caminhões é intenso, principalmente no transporte de carros com destino ao Uruguai. São mais de 700 automóveis por mês. Esse volume atraiu a quadrilha. Os criminosos cerraram as grades neste ponto, longe do alcance das câmeras de vigilância. Depois disso, pelo menos 4 bandidos invadiram o pátio da transportadora. Todos estavam armados. Eles renderam 2 vigilantes e uma das vítimas chegou a ser agredida. Depois disso, escolheram 4 veículos 0 quilômetro que seriam transportados em um caminhão cegonha. E amararam os vigilantes, bateram num vigilante, eles estavam extremamente bem monitorados por rádio e armados, né? Pelo menos 8 assaltantes realizaram o crime, segundo a polícia. O bando chegou por volta das 2h30 da madrugada desta quinta-feira. A nossa equipe de reportagem teve acesso às imagens que mostram a ação da quadrilha durante o ataque. Por recomendação da Polícia Civil, os vídeos ainda não podem ser divulgados, mas mostram a dinâmica desse crime. Os bandidos chegaram por essa parte do pátio e renderam os vigilantes nessa guarita. Ficaram mais de 2 horas na empresa. Roubaram, além dos 4 automóveis, vários pneus e estepes 0 quilômetro. Uma das caminhonetes roubada, modelo Saveiro da mesma montadora, foi recuperada pela Polícia Militar na cidade de Canoas. Estava sem os 4 pneus e sem a carga de estepes levada na caçamba. Sabe o que vai acontecer com esses bandidos aí quando eles forem presos? Nada. Olha o que a gente vai mostrar agora. Ontem, a segunda edição mostrou aqui a musa das armas. Ela foi presa em Canoas. Aí você pensa o seguinte, né? Uma pessoa como essa, presa, armas, vai pegar a cadeia, vai ficar na cadeia. Luciane Coman, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite pro pessoal de casa. Tá solta, Felipe, tá solta. Ela foi presa essa semana, né, após denúncia, mas solta horas depois de ser pega. A gente mostrou que a jovem ostentava armas nas redes sociais e é suspeita, inclusive, de ameaçar de morte um adolescente, além, claro, do porte ilegal de arma. Ela é investigada ainda pela possibilidade de ligação com o crime organizado, mas, por enquanto, Felipe está aí, livre e solta. Tem gente que reclama da Brigada Militar, da Polícia Civil, os caras trabalham, prendem uma pessoa como essa, com tudo isso, e aí o que acontece? A lei brasileira, tá, solta, sai daqui, foge, vai, some. Eu vou te dizer. Foram presos mais 2 criminosos envolvidos no sequestro de uma jovem em Taquara, Lu. Pois é, Felipe, o Aislan Arnold Maciel foi preso ontem à noite. Ele tem antecedentes por estupro e roubo à residência. E hoje à tarde, o Sidney Batista da Silva se apresentou à polícia. Ele não tem antecedentes. Lembrando que o sequestro foi na segunda-feira de manhã e a jovem ficou 36 horas em cativeiro em Santa Cruz da Concórdia, na zona rural de Taquara. No confronto com a polícia, um dos bandidos morreu. Era o José Sidney Chaves, que tinha antecedentes por estupro, receptação, lesão corporal e ameaça. Uma rica joia. É exatamente, uma extensa lista. A polícia ainda trabalha, Felipe, com a hipótese de mais pessoas estarem envolvidas nesse crime que teve
teve, né, felizmente, um final feliz, porque a jovem foi resgatada e está tudo bem com ela. Ainda bem, né? Agora, se você pensa que esses dois de hoje vão ficar presos muito tempo, logo também a gente já está noticiando que já estão livres, leves e soltos para cometerem novos crimes. Uma novidade tecnológica vai ajudar a diminuir os transtornos de quem sofre com os atrasos do transporte público em Porto Alegre. A partir de agora, GPS permitem que os usuários possam acompanhar o trajeto dos ônibus em tempo real. Para quem anda de transporte público, a espera faz parte da rotina. Mas a partir de agora, os passageiros de Porto Alegre têm um aliado para poder controlar o tempo e diminuir a espera. Os ônibus da capital foram equipados com GPS e é possível acompanhar o itinerário do coletivo. Para fazer o teste e ver se funciona mesmo, a gente vai esperar o ônibus 2741, Glória Cascatinha. Diz aqui que vai demorar 3 minutos, chegar 12h46. Atualizou ali, vamos ver se chega mesmo. Mas aqui, 12h46 e o ônibus chegando aqui, o ônibus Glória, chegando exatamente na hora prevista pelo aplicativo. O usuário também pode conhecer itinerários de linhas através da busca. Outra funcionalidade é essa aqui, vai para onde? Aqui você escreve o endereço de destino e aí a gente vai colocar de um shopping ali na Zona Norte, Avenida João Valig, e partiu. Ele vai mostrar quais são as opções de linhas que você pode pegar para chegar até lá. Agora, Augusto, é importante as pessoas usarem ao máximo essa função? Exatamente. Essa ferramenta, essa funcionalidade, ela necessita da colaboração, da participação da população para que ela seja calibrada com informações para ela ficar, então, mais usual, mais precisa. O aplicativo Titamob é de graça e pode ser acessado através do app do cartão Tri ou baixado diretamente. E se você tem algum receio em relação à violência, o gerente da IPTC dá uma boa dica. Como é tão preciso, é assim, faltam 3 ou 4 minutos. Eu sei que eu vou levar 2 ou 3 para chegar até lá, então eu guardo meu celular e caminho até lá e fico aguardando para não ter essa exposição. Vai ter Grenal! Vai ter Grenal! Final da Copa do Brasil, vai ter Grenal. Seja bem-vinda, Débora, tudo bem? Obrigada, Felipe. A gente não joga mesmo, a gente não é dirigente de clube, a gente pode sonhar, não pode? E não precisa ficar dizendo as coisas da sandália da humildade, né? Não precisa, os dirigentes, todo mundo carroçaram as sandálias da humildade. Os treinadores, ainda faltam 90 minutos, né? Mas deixa a gente, junto com o torcedor, seguir esse embalo aí da possibilidade do clássico, depois do Inter ter feito 1-0 lá no Cruzeiro e agora poder administrar a classificação no Beira-Rio. Foi a vez do Grêmio pegar a vantagem em casa, fazer 2 gols no Atlético Paranaense e tem a vantagem também lá na Arena da Baixada, no dia 4 de setembro, de conseguir a classificação pela 9ª vez para a final da Copa do Brasil. Lembrando que com o 2-0 aqui, o Grêmio pode levar um gol lá, perder por um gol, que está classificado. Se o Atlético fizer 2-0, como foi aqui, é pênaltis, né? Não tem prorrogação. E para o Atlético tirar essa vaga do Grêmio, precisa vencer com 3 gols. Eu estou duvidando que isso vai acontecer. 3 resultados, né? Derrota de 1-0, empate e vitória, quer dizer... Vamos combinar que tá lá. E André, né? Nunca critiquei. Fez o primeiro gol aqui. Essa é a brincadeira, porque o André, coitado, ele sofre muita pressão, né? Pelos jogos que ele não marca gol. Mas o grupo defende esse jogador e diz que ele é importante no contexto, inclusive de marcação, de formação das jogadas, de parede, enfim. E ontem ele acabou sendo decisivo. Essa semana foi uma disputa, né, entre ele e o Tardelli na vaga para começar jogando, mas o Renato apostou nesse jogador da confiança dele. A única notícia ruim é que o Grêmio perde Everton Cebolinha para o jogo da volta lá em Curitiba. Levou o 3º cartão amarelo, está suspenso para a próxima partida. E por falar em Everton, a gente lembra de seleção e quando a gente fala em seleção, a gente lembra dessa mobilização dos colorados por Paulo Guerreiro. O Inter hoje foi à CBF tentar antecipar para o dia 3 a data do jogo, que é dia 4 de setembro, para poder contar com um jogador que, sim, será convocado para a seleção peruana. Ou seja, sem Paulo Guerreiro, o Inter vai ter que decidir a Copa do Brasil com tudo. A não ser que a CBF se solidarize e mude essa data. A gente fala sempre para a Rede H Farma de farmácias que cuida com o coração.
Hora da previsão do tempo. Lu, como fica o clima amanhã? Olha, Felipe, vai esquentar mais e deve ser mais um dia aí de variação térmica, né? Hoje, por exemplo, em Santa Rosa, fez 4 décimos negativos e depois foi quase a 25 graus. Nossa! Bom, é muita coisa, né? Muita e amanhã variação. vai ser igual ou até pior, olha só. De manhã ainda faz um friozinho, depois esquenta mais que hoje, porque vai estar chegando ar quente. Então, olha só a variação em Santa Rosa, vai ficar entre 7 e 30 graus. E atenção, porque deve ter nevoeiro no início da manhã. Como, por exemplo, aqui em Porto Alegre. A sexta-feira começa com nevoeiro denso e aí esquenta rápido, mínima de 7 e máxima de 26 graus. No sábado, sol, calor de 31 graus. E aí no domingo volta a chuva, mais ali no fim do dia. Mas na segunda-feira o tempo já firma de novo, Felipe. Tá bem, Lu. Você volta em instantes com a agenda cultural, tá certo? Vamos lá, vamos usar um rápido intervalo comercial e em instantes, essa imagem de um homem que usou um cão atropelado para furtar uma clínica veterinária. E ainda as atrações da nossa agenda cultural. Direto da redação, a Lu comanda com 2 histórias. Uma de um mau caráter, sem vergonha, cachorro e ordinário. Cachorro é ele, não o animal. Né? E outra, uma boa história que nós vamos contar depois. Lu. Pois é, Felipe. Um homem chegou nessa clínica aí de Santa Maria com uma cadelinha que tinha sido atropelada e que ele disse ter encontrado na rua. Enquanto ele esperava, olha só, ele pegou o celular de um funcionário da recepção que saiu, inclusive, para auxiliar a equipe com a cadelinha. Depois, ele ainda furta o dinheiro do caixa. E aí, foge. O proprietário fez a denúncia à polícia, o animal foi medicado e devolvido à dona, porque, na verdade, a cadelinha tinha fugido de casa, Felipe. Mas nem tudo é mau caráter em Santa Maria, que é uma terra maravilhosa, Lu. Tem boa notícia vindo de lá, belo gesto, belo exemplo. O Darshan estava voltando da faculdade e ia encontrar a mãe no trabalho dela quando viu o dinheiro caído na calçada, cerca de R$700. Ele estava com 2 montinhos, um de notas maiores e um de notas menores. Eu fiquei parado sem saber o que fazer com aquilo, porque era uma quantidade anormal de dinheiro para ser perdida. Aí eu peguei o dinheiro, fui para o trabalho da minha mãe, comentei a situação com ela e disse, o que a gente faz? Aí a gente decidiu ir para a delegacia, porque quem quer que tenha perdido esse dinheiro queria usar ele para alguma coisa. A partir do registro de ocorrência, a polícia foi em busca das câmeras de segurança. Essas imagens mostram um casal caminhando. De repente, algo cai da jovem sem ela notar. Algumas pessoas passam, mas não param. Logo em seguida, Darshan chega, olha de perto, então junta o dinheiro. O casal ainda não foi identificado, por isso a polícia não quer divulgar a quantia exata perdida. Caso a dona apareça, a polícia irá comparar as imagens para ter certeza que é a pessoa certa. Sabe aquele ditado popular, achado não é roubado? Não é bem assim não. O crime não é de roubo, mas a pessoa que encontrar algo de valor e não devolver ao dono ou entregar a alguma autoridade competente pode ser penalizada. Existe um delito previsto no Código Penal, no artigo 169, parágrafo único, inciso 2, que se chama de apropriação de coisa achada. Eu estou há 20 anos na polícia e devolução somente de dinheiro ainda não tinha pego um caso assim. Ficar com o dinheiro nem passou pela cabeça do Darshan. Ele ia ajudar? Ia, mas não era meu. Quem soube da atitude do jovem fez questão de parabenizar o rapaz, como Yuri, que trabalha no prédio onde as imagens foram gravadas. É difícil acontecer uma pessoa achar um dinheiro e fazer a devolução, ir atrás e querer devolver para a pessoa que perdeu. Que ele é o cara fenomenal. O que ele fez não tem explicação, assim, ele está de parabéns. Coisa boa quando a gente pode contar boas histórias de honestidade, porque tem tanto bandido, ladrão, rapaz, que eu vou te dizer, Lu. Dá uma esperança, né? Há esperança na humanidade, É verdade, Lu. há esperança. Agora é o seguinte, Lu, depois dessa esperança na humanidade, vamos dizer coisa boa também. Onde é que o pessoal vai para se divertir, Lu?
Olha, Felipe, na nossa agenda cultural a gente começa, né? Até porque lá de Gramado, porque está começando o Festival de Cinema. Você vai estar lá, exatamente. Né? E ele começa com a exibição do filme brasileiro vencedor do Prêmio do Júri no Festival de Cannes, na França. É o Bacurau, que é a história de um povoado esquecido de Pernambuco, que num futuro próximo virá alvo de um grupo de extermínio formado por americanos. Eles planejam matar a população apenas por lazer, mas o plano não dá muito certo. Sônia Braga é a grande estrela do filme. Bacurau vai ser exibido em pré-estreia em 4 salas aqui em Porto Alegre nesse fim de semana, incluindo GNC Moinhos. E agora, olha só o pessoal de casa, 3 primeiros que ligarem agora para 3230-5244 levam um par de ingressos para qualquer sala do GNC Cinemas, seja para ver Bacurau ou o que o pessoal quiser. E por falar em futuro, no Instituto Ling, na capital, tem o espetáculo de bonecos 2068 do grupo Máscara em Cena com sessões às sextas, às 8 da noite e aos sábados, às 6 da tarde. E tem clássico gauchesco, Felipe. O grupo Caveira está de volta para apresentação no Teatro lá da Fevale, em Novo Hamburgo, no domingo às 7 da noite. É realmente um reencontro imperdível. Quem não lembra dessa música, né? Canta, Lu. Ah, não. Vamos deixar eles cantar um pouquinho. Eu adoro essa música, Felipe. Bom, e a gente segue com as dicas culturais da semana porque Porto Alegre tem inúmeras atrações para celebrar a Semana do Patrimônio Cultural que começa agora nesse sábado. Às 2 da tarde tem visitação à Catedral Metropolitana e à Igreja das Dores. É gratuito, é de graça, só que precisa fazer a inscrição pelo e-mail arquivo@arquipoa.com. Vários museus e centros culturais aqui da capital e também do interior estarão com as portas abertas. Essas atrações da Semana Cultural seguem até o sábado da outra semana. A programação completa pode ser acessada no site da Secretaria Estadual da Cultura, até porque, né, Felipe, há muitas atrações, como agora no sábado, a Catedral Metropolitana. Tem gente que mora aqui em Porto Alegre e nunca visitou. Exatamente. Né? A Igreja das Dores, ali na Rua da Praia, é uma arquitetura maravilhosa e muita gente não conhece, então vale a pena. Faça o que eu já fiz, suba no Campanário das Dores. É isso mesmo. É verdade. É bom, é legal. Olha, a dica maravilhosa e de graça. Amanhã tu tá aqui, tá bom? Tá certo, e eu você tô lá lá. em Gramado. Tá bom. Tchau. Agenda sempre para Shopping Total, a maior variedade de produtos e serviços no mesmo lugar. Shopping Total tem mais de 500 lojas esperando por você. E é um prédio maravilhoso também, tá certo? Amanhã, no primeira edição, André Hart de Gramado, Débora de Oliveira também na Serra, eu na Serra. E olha, muita informação e muita coisa bacana acontecendo lá, então confira. Tchau!